Dimitri Paes está de volta amanhã contra o Botafogo. Vamos falar sobre isso. E o Rafael Paiva faz experimentos, né? Vai no time, faz avaliações, pode ter modificações aí no time titular. Já terá mudanças mesmo em relação ao time que vinha jogando, já que o David e o Matheus Cocão estão suspensos. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo e amanhã a bola rola. E como rola em São Januário, estaremos lá, Vasco e Botafogo, 13ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Clássico da Amizade na Colina Histórica. As duas torcidas se dão bem, por isso o apelido de Clássico da Amizade. Bom, e o aproveitamento do Vasco no Brasileirão nesse turno, pelo menos, não é bom, diferente do Campeonato Carioca, que empatou com a dupla Fla-Flu, 0-0, tanto o Flamengo quanto o Fluminense, até que o Gabigol perdeu o pênalti. O Gabigol está saindo lá da Gávea. E no Brasileirão, ao contrário, perdeu para o Fluminense de 2-1 e perdeu para o time da Gávea. Eu nem vou falar o placar porque a gente não gosta de ficar lembrando do placar. E agora terá o clássico contra o Botafogo. Esperamos uma vitória, né, já que o Vasco o primeiro time fora da zona de rebaixamento devido à vitória do Vitória da Bahia contra o Fluminense no Maracanã. Então o Vasco é o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Para ter certeza, não precisar de resultados de adversários diretos, o Vasco precisa vencer para continuar fora da zona de perigo. Então, e como o time general severiano precisa de vencer para pelo menos dormir na liderança, eu acho que vai ter um jogo bem interessante lá no São Januário. Bom, e sobre o time, a tendência é que o técnico Rafael Paiva escale o Dimitri Payet, que treinou normalmente, está confirmado entre os relacionados para o jogo contra o Botafogo e deverá iniciar jogando, porém na zaga deverá ser mantida a dupla João Vitor e Michael, né, e as laterais com o Paulo Henrique e o Lucas Piton. Mas espera, respire, pause. Por quê? O Rafael Paiva fez experimentos, né? Modificou lá, fez alguns testes para ver se aprovava ou não. Um desses testes seria avançar o Lucas Piton para a ponta esquerda. E nesse caso aí escalaria o Vitor Luiz, que retornaria ao banco de reservas por ter sido expulso contra o Palmeiras. E por isso não pôde estar entre os relacionados contra o Bahia. Seria escalado, o Vitor Luiz seria escalado na lateral esquerda e eles adiantaria o Lucas Piton para a lateral direita. É uma das opções, como também tem as opções de manter o Stella no meio campo e avançar um pouquinho o Payet para ficar mais próximo ao Vai. Então tem esse mistério para saber dos 11 relacionados, que ele fez alguns testes. E seria interessante, até gostei da ideia que ele botou no segundo tempo, né, no segundo tempo, contra o Bahia, ele botou o Leandrinho na lateral e adiantou um pouquinho o Lucas Piton.
E também adiantou, entrou o Puma, manteve o Paulo Vitor, depois substituiu o Paulo Vitor, e aí botou o Puma como ponta direita e o Paulo Vitor como lateral, mas pelo jeito ele gostou mais do experimento que ele fez lá contra o Bahia, de botar dois laterais de ofício, né, sendo que o Lucas Pinto mais avançado. Então vamos aguardar que pode ter mais modificações entre os 11 que iniciarão jogando amanhã lá em São Januário. Daqui a pouco teremos o nosso Desperta Vascaíno. A gente terá o pré-jogo já com mais ou menos o time que deverá estar em campo amanhã em São Januário. E o Vasco ainda monitora o mercado, já que vai abrir a janela no meio do ano, né, no dia 10, já estão acertados o Souza, o retorno do Alex Teixeira e o Felipe Coutinho. O Felipe Coutinho só precisa do Aston Villa mandar o documento, o Felipe Coutinho assinar a rescisão e aí ele assinar um contrato com o Vasco. A tendência é que os três sejam oficializados juntos e a apresentação oficial para a imprensa, a torcida, seja também os três juntos. Mas o Vasco monitora o mercado. O colega Marcos Jacobi, do Detetive Vascaíno, um abraço, Marcos, apurou que o Vasco monitora o zagueiro Dória, ex-Botafogo. Mas o empresário, a staff do jogador negou que recebeu, né, mas negou até para o próprio Marcos que recebeu alguma coisa vinda do Vasco. Mas aí o Vasco ainda procura no mercado zagueiro, pontas para reforçar a equipe nessa janela do meio ano. Então, é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, né, que será o pré-jogo Vasco e Botafogo. E na hora do almoço a gente vai falar sobre o Marcelo Santana, inclusive de um colega da Bahia que viu de perto a gestão do Marcelo Santana como presidente do Bahia. E também falaremos hoje sobre Fórmula 1 e amanhã também.